Oh, 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 E aí, gente? Estou aqui de novo, espero que você lembre de mim. Eu sou o Will Ferreira. Estivemos juntos aí no último episódio da resenha literária do Extremo Cast. E também, né, se você não me conhece, dos nossos episódios, que já temos mais de 20 lançados. Espero que você vá lá, corra lá para ouvir a gente, ok? E como eu já adiantei, estamos aqui para mais uma resenha literária. E dessa vez eu vou trazer aqui o livro Trabalho Doméstico, da Juliana Teixeira, que vocês já devem ter visto aqui, próximo a essa belezinha. Mais um livro aí da coleção Feminismos Plurais. Aliás, o 11º volume dessa coleção maravilhosa que eu sou muito fã. E quem me conhece sabe, né? Mas, antes da gente falar mais, vamos pra vinheta? Bom, gente, antes de falar do livro, a gente tem que falar sobre a Juliana, né? Aliás, quem é essa mulher preta maravilhosa que escreveu esse livro aí e trouxe essa contribuição gigantesca pra gente com relação ao trabalho doméstico e principalmente falando da vida das empregadas domésticas, as trabalhadoras domésticas, porque existe um recorte de gênero muito forte nesse quesito, que a gente vai falar mais. Então, quem é essa mulher incrível e maravilhosa? E eu vou colar, porque é muita coisa, né? Então, vamos lá. A Juliana Teixeira, ela é doutora em administração pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela atua como professora na Universidade Federal do Espírito Santo e é pesquisadora associada da Associação Brasileira de Pesquisadoras Negras e é vinculada ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Só tudo isso, né? Essa aí, a autora do livro Trabalho Doméstico. Esse livrinho aqui, maravilhoso. Vou colocar aí mais perto para vocês verem. Então tá, falando um pouco mais de forma geral sobre o livro. Ele tem cerca de 246 páginas, dividido em 6 capítulos, com vários subcapítulos ali. Uma leitura muito rápida, como todos os livros da coleção Feminismos Plurais. É uma leitura muito fácil, não é uma leitura muito pesada com palavras complexas. Eu sempre falo sobre por onde começar quando você vai pegar a coleção Feminismos Plurais. Nesse caso, esse aqui é um livro que você pode começar por ele. Não tem nenhuma questão, assim. E isso eu acho que é uma grande abertura pra gente falar sobre o conteúdo, né? Sobre a riqueza que tem aqui dentro desse livro. Eu quero começar pedindo uma licença às minhas ancestrais negras e indígenas, as mulheres da minha família, que também foram durante muito tempo trabalhadoras domésticas e que eu lembro desde muito novo sobre relatos muito duros contados pela minha mãe, pela minha avó, pelas mulheres da minha vida, as mulheres da minha infância, coisas muito difíceis que eu reencontrei aqui a partir de um contexto mesmo de entendimento sobre a construção desse lugar das trabalhadoras domésticas, desse lugar das mulheres negras, dentro dessa relação. E acho que é esse o primeiro ponto que a gente começa a falar, a relação. Uma das primeiras coisas que a Juliana vai trazer aqui pra gente refletir é sobre a origem desse trabalho doméstico e a ligação que ela tem com o processo escravocrata. O primeiro processo vem das escravizadas domésticas, aquelas que eram pegas para desenvolver esse trabalho dentro das casas dos seus senhores, né? E a gente usa senhores e senhoras com muitas aspas aqui. Então essa é a primeira relação com essa figura que vai desempenhar esse papel dentro dessa sociedade escravocrata, né? Então essa figura sempre de uma mulher e do perfil dessa mulher, essa mulher negra escravizada que vai ocupar esse lugar ali dentro da casa dos seus
senhores. E aí, né, com a abolição, você tem uma certa transformação desse lugar, mas mantendo a estrutura dele. E isso é um processo muito importante para a gente entender, porque as pessoas privilegiadas dentro dessa relação não queriam abrir mão dessa figura que cuida, organiza a sua casa, cuida dos seus filhos, e aqui a gente vai ter legitimado dentro de um processo, aliás, muito romântico da mãe preta, né? A mulata. Então, essa relação vai manter viva dentro da nossa sociedade brasileira essa figura. Não só brasileira, né? A gente sabe que fora do Brasil também isso é uma realidade, só que dentro de um contexto de como que o racismo se dá em cada lugar, em cada tempo, a gente sabe que aqui no Brasil tem características muito específicas. Fogo nos racistas! Então, a gente sabe que essa figura e essa necessidade, ela vem de lá do processo escravocrata, né? Se reconstrói de um outro jeito, só que uma coisa fica muito marcada. A Juliana vai trazer muito bem aqui no livro a construção dessa ideia de que a trabalhadora doméstica não é uma trabalhadora, né? Então vários outros nomes vão ser colocados aí, tirando ela desse lugar, o que vai, aliás, esbarrar muito quando vai falar sobre direitos trabalhistas. Uma discussão também que a gente sabe que vem muito forte com a PEC das empregadas domésticas, entre outras lutas aí, buscando a garantia dos direitos dessas trabalhadoras. Também vamos falar um pouco mais disso pra frente. Mas aqui você já vê uma forma de você desvincular essa ideia de que essa mulher que atua, trabalha dentro dessas casas, ela não é uma trabalhadora. Ela é uma outra coisa, uma outra categoria. Acaba sendo bem vantajoso isso, né? Para quem emprega, já que não é emprego. Voltando um pouco, nesse processo de passagem da mulher escravizada que fazia, né, que executava esse trabalho doméstico, para mulher livre executando esse trabalho doméstico, você vai ter aqui uma construção de que essa pessoa, muito marcada pelo racismo, ela vai ser caracterizada como um perigo. Ou seja, é uma ideia tipo, a gente precisa, a gente quer, mas essa figura precisa ser controlada porque ela acessa as nossas casas. E também tem aquela ideia de que a mulher empregada doméstica, trabalhadora doméstica, ela tem inveja dos patrões. Então, ela rouba, ela traz uma série de doenças para dentro da casa. Isso são coisas que a Juliana vai trazer e embasar muito aqui, para a gente entender como essa construção vai dar e também como que, mais uma vez, você vê uma organização do Estado para legitimar essa visão racista dessa figura e pensando uma ideia higienista de como que você limpa essa figura que vai acessar a tua casa, né? Mesmo assim, sempre com aquele receio de que é uma mulher preta, e a gente sabe que as pessoas pretas são aquelas que roubam, são aquelas que carregam doenças. Então, esse processo de higienização, ele vai ser muito presente também nesse lance do trabalho doméstico, marcado pelo racismo. Uma questão que para mim foi muito fantástico de encontrar aqui, porque eu nunca tinha olhado por esse lado. E isso vai mostrar pra gente muito essa relação de que a empregada é impura. E essa questão, ela é muito potente porque tem essa ideia de que nós precisamos estar resguardados desse mal. Esse mal está gravando? Peraí, gente. E aí vem essa ideia de que essa elite precisa estar resguardada com relação a essas figuras que representam uma inferioridade e um perigo, mas essas figuras, essas pessoas inferiorizadas que cabem subempregos ou trabalhos que são vistos como inferiores, que essas
pessoas da elite não vão aceitar ocupar ou realizar. E aí você tem essa mistura dessa mentalidade que construi essa ideia de inveja, com nos proteger as famílias de bem, de higienizar essas pessoas, que essas pessoas têm uma forma de realizar, de acessar essa casa, entendendo qual lugar que ela ocupa dentro dessa sociedade. O trabalho doméstico ele vai legitimar, segundo a Juliana, muito mais do que uma relação de trabalho, mas uma relação com essa figura da elite, né? Então essa relação tanto com a mulher, geralmente branca, elitista, e também do homem branco, elitista, na relação com essa mulher negra que executa esses trabalhos dentro daquela casa. Isso é importante de ficar marcado porque a questão racial ela é posta com muita força aqui dentro dessa relação e de que lugar essas pessoas ocupam. E aí a gente precisa olhar para isso para entender o que está acontecendo do outro lado. Também é uma coisa que a Juliana vai trazer aqui para a gente refletir dentro desse processo, que é uma pergunta que a gente precisa de fato não perder de foco, que é: quanto essas mulheres, que muitas são mães solos, cuidando de seus filhos, ou seja, trabalhando nessas situações de subemprego, sem garantias, para garantir o sustento e a sobrevivência de seus filhos e filhas. Quem cuida dessas crianças enquanto essas mulheres estão cuidando dessas crianças de seus patrões, da casa desses patrões? Quem é que cuida de seus filhos? Quem é que cuida da sua casa? Então aqui a gente também tem uma relação dessa questão do trabalho doméstico que inferioriza esses corpos pretos de mulheres negras com o trabalho infantil. Porque geralmente quem vai assumir essa função são crianças, são meninas, na maioria das vezes, que vão ter que assumir esse lugar de cuidar dos irmãos mais novos, cuidar da casa e, quando não, muitas vezes ainda muito jovens, e trabalhar em outras casas para outras famílias para garantir esse sustento. E quando a gente olha para trás, e aí eu penso muito na minha avó e em todos os relatos de dores que ela me trouxe, de humilhações que ela passou, muitas acessam muito nova a casa dessas famílias porque elas precisam desse lugar para garantir a própria sobrevivência. Então, elas não só trabalham, elas moram nessas casas, né? E muitas vezes não recebem salário, recebem apenas a moradia e a alimentação e todo tipo de humilhação possível, né? Então, você vê como é um marcador também do lugar que essas pessoas ocupam nessa sociedade. Existe uma questão muito forte do lugar de subalternização, marcado por essa relação de trabalho doméstico. E aqui eu quero recorrer também a um outro livro que vai trazer muito marcada essa ideia, que é um livro chamado A Elite do Atraso, do Gessé Souza, que é um livro que vai falar também sobre essa relação dessa elite e do lugar que ela não quer abrir mão, e como que ela vai cobrar do Estado e como que ela vai agir dentro dessa sociedade diante desse marcador racial, mostrando que isso é uma herança também do escravismo e dessa relação do racismo, que vai dizer o que cabe para corpos pretos e o que cabe para outros corpos. O que essa elite quer manter é o não acesso daquilo que o mantém enquanto elite, muitas vezes voltado para a posse, que não deve ser acessado por esses corpos pretos. Então, ver essas pessoas num lugar de subalternidade é o que garante o lugar também dessa elite. Isso é muito interessante da gente ver, porque ajuda a gente a entender aquela fala sobre empregadas domésticas indo pra Disney, o quanto isso é um absurdo. Foi, aliás, uma frase do ministro da Economia, Paulo Guedes. Não tem negócio de câmbio a 1,80. Vai exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí. É deste lugar mesmo que falas como essa surgem. É na ideia de garantir, a partir do momento em que aquela pessoa marcada por um lugar de subalternidade acessa o que a elite entende como aquilo que lhe garante o lugar de elite, para a elite se perde valor. Então,
esse marcador social acaba diminuindo o peso da balança e isso não é algo que a elite quer. Então, garantir o lugar de subalternidade a partir do trabalho doméstico e onde e o que essa pessoa acessa, o que a família dessa pessoa acessa, também é uma forma de garantir o lugar da elite. Isso é muito importante. Então, talvez seja interessante reassistir Que Horas Ela Volta. E aí você vai conseguir entender melhor essa relação do lugar da elite lá do Gessé de Souza com o trabalho doméstico que a Juliana trabalha aqui. Porém, eu tenho uma crítica ao livro do Gessé de Souza, que, fazendo uma comparação entre os dois livros, vou colocar a capa aqui do livro do Gessé de Souza também, é uma leitura muito importante, mas a linguagem não é acessível. Isso é uma crítica que eu faço quando a gente fala de um assunto que nos afeta, um assunto que nos atravessa, que fala sobre as nossas vivências, mas que não tem uma linguagem que a gente consegue acessar, sabe? Ainda precisa passar por um processo acadêmico para acessar essa discussão que está falando, mais uma vez, das nossas vivências e dos nossos contextos familiares e das nossas lutas. Então, é um ponto que eu quero trazer aqui. Todo livro que eu trouxer, esse vai ser um ponto essencial. Se a linguagem ela é acessível para que a minha mãe, a minha avó, que foram trabalhadoras domésticas, possam pegar esse livro que fala sobre o contexto de vida delas. É importante que eu acesse, eu agradeço muito por poder acessar, mas para além de eu chegar aqui e contar, que essas pessoas possam pegar esse livro e entendam que está falando sobre os processos de vida delas. E o Gessé, eu acho que está muito distante. O livro é importante, eu gostei muito da forma e da discussão, mas a linguagem não é acessível. E esse é um ponto negativo para os dias de hoje, quando a gente está falando sobre as violências e as violações que nos atravessam. Então a Juliana vai trazer sempre esse contraponto entre as vivências e como que o outro lado também dialoga. A gente precisa então pensar aqui, ela também vai trazer, sobre branquitude. Quem é essa pessoa que está do outro lado? Quem é essa pessoa que não quer ver esse processo de mudança, né? Por que você lutar contra os direitos trabalhistas de uma trabalhadora, de uma figura trabalhadora, que é um trabalho? Tirar esse lugar, fazer essa construção de que é quase da família, é tratado como se fosse, isso é só uma forma de não entregar para essa pessoa os direitos que ela tem enquanto trabalhadora. Só que há um movimento contrário a isso, né? Então você tem um endereçamento do outro lado, enquanto você tem um empoderamento das próprias trabalhadoras domésticas, que ajudam a gente a entender, aliás, esse processo de luta contra essas opressões do racismo, do sexismo, da violência de gênero. Então a Juliana amarra isso de uma forma tão interessante, faz a gente pensar assim: se você pega as trabalhadoras domésticas, através dela você consegue fazer a luta entre a intersecção de gênero, classe e raça. Só pelo processo de luta e a vivência e a construção do trabalho doméstico aqui no Brasil. Hoje você tem muita mudança e é importante a gente olhar dentro do processo as mudanças, porque mudança não são migalhas e também não são presentes. São processos de luta e tem muita gente lutando para que isso mude. E é nesse lugar que a Juliana vai trazer muita mudança positiva teve e muita mudança ainda também está em processo, como por exemplo as diaristas que continuam não tendo acesso aos direitos trabalhistas e muitas trabalhadoras domésticas que ainda por conta da sua necessidade são amarradas em acordos que muitas vezes são feitos por trás só com a palavra e não são cumpridos. Então tem seus próprios direitos negados com promessas vazias. Isso também é uma forma de você utilizar das necessidades delas de trabalho para alimentar suas famílias, do lugar que elas são postas dentro dessa sociedade, subverter os próprios direitos dessas mulheres. E por isso que a gente não pode esquecer que esse processo de luta ele vem do feminismo negro. São as mulheres negras mais uma vez se fortalecendo, demonstrando aí pra gente
como que intersecciona todas essas violências, que constrói esse lugar para essa figura que exerce esse papel dentro dessa sociedade, que é essa mulher que ainda necessita deste trabalho, que muitas vezes não consegue se ver fora dele e precisa de fato de muito processo de luta política, de luta social, para a gente reconstruir esse lugar e impedir que essa violência trabalhista continue acontecendo. Então esse é um pouco do que a Juliana trabalha aqui no livro sobre trabalho doméstico. Quis dar uma pincelada aqui nessa resenha. Leia o livro, gente. É muito importante. Trazer aqui a gente sabe que é muito legal. Eu gosto também de compartilhar. Mas eu trago os pontos para que vocês tenham noção do que vocês vão encontrar no livro e não para substituir a leitura. Leiam o livro. É um livro que tá muito barato. Agora ele tá custando em média R$20 na Amazon. Perguntando pra mim se eu recomendo esse livro, é óbvio que eu recomendo esse livro. É uma leitura rápida, eu li, sei lá, em uma semana, com algumas pausas. Eu li entre capítulos e subcapítulos, então capítulos maiores eu parava no subcapítulo para ler no outro dia. Eu quero agradecer muito, de verdade, a Juliana, que também conta a história de sua mãe, que também foi uma trabalhadora doméstica, que infelizmente não conseguiu ver a filha se formando e também não conseguiu ver ele escrevendo sobre algo que eu tenho certeza que, como para minha mãe, para minha avó, para as mulheres negras, para as trabalhadoras domésticas da minha família e da minha vida, porque não se resume só às ligações de sangue. Então as Marias, a minha mãe Mônica, que eu sei e ouvi, mesmo quando não estavam direcionadas aos meus ouvidos, sobre as histórias que elas trocavam, falando sobre todas essas violências, todas essas violações que elas passavam, sobre a forma como elas eram tratadas, muitas vezes apontadas como interesseiras ou como pessoas que estavam ali para roubar. São dores que a gente carrega, né? A gente carrega e a gente vai carregar, e é contra isso que a gente precisa lutar. Então eu agradeço demais a Juliana por isso. Agradeço por esse livro, mais um livro incrível da coleção Feminismos Plurais. Leiam toda a coleção. Eu já falei aqui que são livros muito baratos aí. Então, abaixo de R$20, qualquer título. Esse é o 11º, então tem muita coisa para ler. Eu li todos, já reli, aliás, a coleção e pretendo reler mais vezes. Façam o mesmo. Vão atrás e incentivem também essas discussões. Para fechar esse vídeo, faço um apelo. Não deixem que esses processos morram. Escutem essas pessoas, conversem com as suas ancestrais, conversem com suas avós, com seus avós, com suas mães. Ouçam essas histórias. Permitam também que essas mulheres desaguem um pouco dessas dores, desses marcadores, que vai ser importante para você ouvir e também vai ser importante para elas contar, porque são registros que a gente deve levar, aliás, na hora de enfrentar essas opressões. Então é isso, gente. Nossa resenha fica por aqui. Leiam Trabalho Doméstico da Juliana Teixeira, por favor. Comentem aqui o que vocês acharam. Vamos trocar mais sobre isso. E indiquem livros aí. Se vocês querem outra resenha de algum outro livro aqui da coleção Feminismos Plurais, deixem nos comentários que eu posso trazer. E a gente se vê na próxima. Escutem ExtremoCast no Spotify, no Google Podcast e no YouTube. Também vejam os nossos cortes, as nossas resenhas. Tem mais conteúdo aqui no YouTube. Tem conteúdo no Facebook e também no Instagram do ExtremoCast. A gente se vê em qualquer uma dessas plataformas. E até a próxima.
Tchau!